Olá, meus queridos, graça e paz. Irmãos, esta é a terceira parte da mensagem do pastor Augusto Nicodemos em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Espero que as duas primeiras partes tenham sido abençoadoras na sua vida. Espero também que essa terceira parte seja igualmente ou mais abençoadora que as duas primeiras. Se você ainda não assistiu as duas, você pode ter a oportunidade aí de assistir as outras duas aqui mesmo no canal. Se você quiser assistir o vídeo completo, sem nenhum corte, você pode ir no próprio canal do pastor Augusto Nicodemos. Nós vamos deixar o link aqui na descrição. Você pode conferir então a mensagem completa sem nenhum corte, tá bom? Lembrando aos irmãos, nós somos um canal autorizado para usar o conteúdo do pastor e nosso desejo é compartilhar essas palavras de bênção, essas mensagens abençoadoras do pastor Augusto Nicodemos, que ele possa continuar a ser bênção na sua vida também. Fique com a mensagem, que Deus abençoe a todos. Quinto, nós aprendemos que embora Deus Ele não é a sua criação e não deve ser confundido com ela, entretanto Ele está presente. Nós vamos ver no verso 2 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus presente. Ele não é a sua criação, mas Ele age nela, Ele está ativo nela, por isso que tudo lhe obedece. Ao contrário das cosmogonias cananitas, onde os deuses do caos traziam problema ao Deus principal, Deus aqui é o Deus transcendente que está sobre a sua criação, trazendo ordem. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E por último, nós aprendemos a respeito do nosso Deus, que existe uma pluralidade de pessoas em Deus. Verso 1, Deus criou. Verso 2, o Espírito de Deus. A palavra Espírito, ruach, em hebraico, significa vento também. Só que não tem como traduzir vento aqui, no sentido de sopro. A tradução correta é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mais adiante, nós vamos ler no verso 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem são estes, né? Façamos, é plural. Ou no capítulo 3, verso 22, o homem se tornou como um de nós. Ou no capítulo 11, verso 7, desçamos e confundamos a linguagem do homem, no episódio da Torre de Babel. Aqui você já tem o princípio, a semente da doutrina de que o Deus de Israel é uma pluralidade de pessoas. É um único Deus, mas nele você tem o Espírito e a palavra com a qual ele criou todas as coisas. Início do Evangelho de João. No princípio era o verbo é a palavra, haja luz, haja isso, haja aquilo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos correr agora para aprender o que é que Moisés ensina sobre o mundo, né? Eu tinha pensado ingenuamente que 2 versículos dariam para fazer dentro do tempo aqui, mas é muita coisa, né, que a gente tem. Vamos lá. O que é que Moisés ensina sobre o mundo? Primeiro, que os céus e a terra representam toda a realidade visível e invisível. Quando ele diz os céus, se refere ao sol, lua, estrelas, e terra, o nosso mundo observável, tudo que neles há. Segundo, que o mundo, tudo que existe, teve um começo. O mundo não existiu sempre. Ao contrário do conceito pagão de que a matéria e a água eram eternos e que os deuses vieram de lá. Portanto, o mundo não é autoexistente, mas ele depende de Deus. Terceiro, o mundo não é divino e nem Deus é o mundo. Já falei sobre isso. Quarto, o mundo e tudo que nele há foram criados em etapas. E não tudo e todos de uma única vez. Você vê que no verso 1 é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. E no verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. O primeiro ato de Deus foi da massa informe de água e terra, misturados. Água aqui representada por abismo ou fonte subterrânea, como é usado o termo no restante da Bíblia. Tudo foi feito sem forma, não tinha ainda forma. Imagina aquela massa de água de
terra em plena escuridão. É chamado de vazio porque não tinha ainda vida, não tinha seres que nela habitavam. A escuridão tomava conta de todas as coisas porque Deus não tinha feito a luz ainda. Então, no começo, esse é o primeiro passo. Deus cria a matéria-prima, por assim dizer. A massa bruta era criada ali. Entretanto, que é outra coisa que nós aprendemos, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Perceba, verso 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? Resposta na frase seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre o abismo, sobre as águas. A palavra abismo aqui representa as águas. Então, toda aquela massa sem forma, convoluta, mas o Espírito de Deus se movia sobre eles. Essa frase aqui, o Espírito de Deus se movia, esse verbo, ele é usado várias vezes na Bíblia hebraica para significar uma ave chocando o seu ninho, uma ave gigantesca sobre o seu ninho, chocando os ovos, preparando para que eles venham à luz. É o mesmo verbo que é usado aqui, o Espírito de Deus sobre a criação, sobre a massa informe, preparando para o próximo passo, que serão os 6 dias, onde Deus vai criar tudo direitinho, que é o que nós veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Espírito de Deus, isso significa que no tempo certo e no tempo apropriado, dentro dos seus planos, Deus haveria de fazer esse mundo lindo, belo, maravilhoso, complexo, rico, misterioso, que nós temos diante de nós e onde nós vivemos. Algumas aplicações práticas para terminarmos. Primeiro, receba esse relato pela fé. Aqui não se trata de um relato científico. Não coloque a ciência em curso de colisão com isso, porque o propósito da Bíblia não é dar um relato científico de como tudo começou. Ele está dizendo que Deus é o autor de tudo. Não existe nada que não tenha sido feito por Deus. E a ciência não pode postular nada que seja contrário a isso. E, na verdade, a verdadeira ciência não postula nada contra isso. Vocês têm que fazer a diferença entre ciência e o materialismo naturalista que tem dominado pesquisadores e cientistas hoje, que já parte do pressuposto de que não existe Deus. O livro de Gênesis, ele não usa linguagem científica, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para nos dizer todos esses pontos que eu afirmei. A matéria não é eterna, ela tem um princípio, há um Deus que sempre existiu, criou todas as coisas, é um Deus pessoal, ele tem um propósito, ele é distinto da sua criação e ele criou o mundo através de etapas, não criou tudo de uma vez, embora pudesse ter sido feito. E ele fez isso para mostrar que ele é o Deus de ordem, o Deus que organiza todas as coisas. Então, os detalhes disso, nós podemos aprender alguma coisa com a ciência, claro. Podemos aprender alguma coisa à medida que a gente investiga como o mundo funciona, nós podemos aprender. Mas nada que possa contradizer isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso que em Hebreus, capítulo 11, verso 3, o autor diz assim, e esse seria o sumário do Novo Testamento. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso aqui não é uma matéria de ciência, isso aqui é uma matéria de fé. Nós cremos que foi assim. A ciência não pode provar nem desprovar. Nós recebemos como revelação de Deus. Foi assim que tudo começou. Segunda aplicação para você. Nós não temos respostas para muitas perguntas. Se você vai esperar, se você está esperando, ou se eu criei essa expectativa de que nós vamos dar resposta para tudo, é uma expectativa falsa. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, o tempo. Deus criou o tempo ou ele já existia? Deus vive no tempo. O texto não fala. A origem do mal. Capítulo 3, nós já vamos encontrar o diabo no jardim. De onde é que ele veio? Os anjos foram criados quando? O texto não diz. Nós vamos ficar com o que o texto diz. Onde o texto se cala, a gente vai escalar.
porque nós não temos respostas para questões, porque o que Moisés está informando aqui aos israelitas era aquilo que eles precisavam saber para entrar na terra com segurança e dizer: essa terra é nossa por direito, o Deus Criador de tudo nos deu. Nós podemos especular algumas coisas, mas respostas definitivas nós não temos. Terceira coisa, Gênesis foi dado para você saber quem é Deus, o que é o mundo, por que nós somos maus, por que nós precisamos de redenção e para nos preparar para a glória eterna. Leia Gênesis com os olhos de cristão, evangelicamente, vendo ali o propósito redentor de Deus. De qualquer forma, esses versos iniciais do livro de Gênesis ensinam que algumas visões de mundo são incompatíveis com a fé cristã e que não dá para conciliar. Por exemplo, que o mundo é dominado por duas forças, o bem e o mal, chamado às vezes de dualismo, às vezes de maniqueísmo, é completamente incompatível. Só existe um Deus. A visão que às vezes o pessoal tem, que Satanás tem o mesmo poder de Deus, é um Deus ao contrário, é contra isso aqui. Há um só Deus, Satanás, um anjo caído, criado por Deus quando a gente não sabe, mas nunca é igual a Deus. Ou então a ideia da eternidade da matéria, que a matéria sempre existiu. Precisa fé para acreditar nisso, então eu prefiro crer num Deus criador como está aqui. Outros vão dizer que o mundo se autopariu, se autogerou, de repente do nada, puf, apareceu alguma coisa. Me diga uma coisa, precisa mais fé para acreditar nisso do que para acreditar no relato de Gênesis, que o mundo se autogerou, como alguns cientistas ateus têm dito hoje, porque não tem explicação. Não tem explicação. Nós adoramos ao Deus Criador, Supremo, Soberano do Universo, conforme nos é dito nessa palavra. Que nós nos curvemos diante dele nessa manhã, que nós o adoremos. Tudo isso é o palco que ele armou para a chegada do seu, como é dito a respeito de Jesus. Por ele, para ele são todas as coisas. Nós vamos celebrar agora a vinda do Filho de Deus, que vai pisar no palco da história milênios depois de que tudo começou. E ele veio para ser o nosso Redentor. Amém? Nós vamos orar e em seguida passaremos à celebração da ceia. Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome, porque tu és o único Deus verdadeiro, autor e criador de tudo. Diante de ti nos curvamos, agradecidos por tua revelação. Agradecidos, ó Deus, porque sabemos que estás no controle de tudo. E agradecidos porque o Senhor nos chamou e abriu os nossos olhos para nós entendermos o verdadeiro Deus e a vida eterna mediante Jesus. Abençoa o tempo que teremos agora de celebração da ceia. Por amor de Jesus. Amém.